Boa noite a todos. Muita alegria a gente ter falado exatamente no dia do aniversário do Livro dos Espíritos, sobre o Livro dos Espíritos, e mais importante, sobre o tema que foi através dessa doutrina que nós passamos a conhecer. Seria praticamente impossível eu tentar convencer vocês da nossa origem. E mais difícil falar da nossa natureza. Nós podemos afirmar uma coisa: no universo existem três elementos gerais. Um é Deus, isso nós já ouvimos outros expositores falarem, vão ouvir mais à frente. O outro é o espírito e o outro é a matéria. Logo, o espírito tem a sua origem no elemento espiritual, a matéria no elemento material. Esse que forma o elemento material nós conhecemos como fluido universal, fluido cósmico universal. Tudo que é matéria se origina lá no fluido cósmico universal. Agora, com relação ao elemento espiritual, onde Deus retira inicialmente o princípio inteligente, nós não conhecemos, nós desconhecemos. Para montar um quebra-cabeça para que a gente chegue à formação do espírito é muito difícil, mas a gente sabe que lá no Livro do Espírito diz que nós somos o princípio inteligente do universo. O espírito é o que? O princípio inteligente no grau máximo, onde ele se individualiza, ganha a razão e torna-se espírito. Seria da mesma forma a criação do espírito em todos os mundos? Nós não sabemos. Mas nós podemos afirmar algumas coisas que nós colamos por aí afora, pesquisando. Lá no livro No Invisível, de Leon Denis, ele diz o seguinte sobre o espírito e sua forma. Ele diz assim, em todo homem vive um espírito. Por espírito deve-se entender a alma revestida de seu envoltório fluídico, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, de que é inseparável. Ou seja, ele está falando que o espírito ele é revestido por um corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, que ele participa, o perispírito participa da imortalidade e é inseparável da alma. Da essência da alma, apenas sabemos uma coisa, que, sendo indivisível, é imperecível. A alma se revela por seus pensamentos e também por seus atos, para que possa, porém, agir e nos impressionar os sentidos físicos, preciso que é um intermediário semimaterial. Semimaterial, sem o qual não participaria, pareceria incompreensível a sua ação. É o perispírito, nome dado ao invólucro fluídico, imponderável, indizível. Em sua intervenção é que se pode encontrar a chave explicativa dos fenômenos espíritos. Então, ele aqui, em poucas palavras, ele resume o que somos nós, quando encarnados e quando desencarnados. Mas isso você já sabe. Todo mundo sabe disso. Quem não sabe disso, levanta a mão. Ninguém levantou. Porque todo mundo sabe. Você nem deu tempo? Todo mundo sabe disso. Agora, um cara aí que, poxa, realmente veio trazendo umas coisas complicadíssimas que poucas pessoas conseguem entender, foi um tal de André Luiz. André Luiz, lá na Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala
do princípio inteligente, da formação desse princípio inteligente, da primeira encarnação, ou seja, quando o princípio inteligente verte sobre o planeta, porque há de convir que o planeta em formação, ele tinha uma vida caótica, era só elementos químicos que circulavam por aqui, não tinha condições de ser vivo, habitar. Então, num dado momento, ele diz que as mônadas, é como ele chama, esse elemento espiritual que é trazido para o planeta, onde começa aí então o fenômeno da vida, começa o fenômeno de iniciar o princípio inteligente na sua caminhada evolutiva até se tornar espírito. Olha só que interessante, se vocês não entenderem, não fiquem preocupados, porque eu também não entendi nada. Vou ler para vocês porque o meu papel é expor aquilo que eu tentei entender. O que eu não entendi, que eu não vou falar para vocês já dele, ó, quer ver, ó, o Bernal, que é meu amigo ali, ó, tem uns 5 anos que nós somos amigos. Ele estudou muito André Luiz, eu sei. O Camelier também, eu sei que estudou bastante André Luiz, que esse pessoal é das antigas, sabe? Então, nesse capítulo, eu vou pegar só o final, quando ele fala o seguinte, porque o início foi pior ainda. O início do capítulo, aí é que você não entende nada. Olha, esse livro é tão complicado, que ele tem um livro que chama-se assim, ó, Elucidário de Evolução em 2 juntos. Que é para você ler o livro junto com esse. E o que você não entende, você vai no Elucidário. Aí você chega no Elucidário todo bobo, achando assim, opa, aqui eu não consegui descobrir uma coisa. Aí que você fica mais perdido ainda. Mas consegue se encontrar. Aí um pouquinho. Ele diz assim, ó, depois dele já ter passado por todos os processos do princípio inteligente, ele está chegando no que ele chama aqui faixas inaugurais da razão. Olha o que ele diz. Estagiando nos marsupiais e cetáceos do Oceano Médio, nos rinocerontídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno. Entenderam tudo, né? Tranquilo. Exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Piloceno. Se fosse só mamíferos mais nobres, a gente entenderia que eram os mamíferos mais nobres. Mas quando ele fala aqui, ó, os mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pterantropóides da era quaternária que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada, olha a mônada que eu falei, viu? Vertida do plano espiritual sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Bonito, não fala sério? Bonito, né? Alguém entendeu? Esse foi o caminho que nós fizemos. Você vê que muito tempo depois a Luiz traz para a gente, para que a gente pudesse entender como é que foi que nós nos formamos. E ainda assim nós não conseguimos. Isso porque ele explica mais à frente, quando ele fala aqui dos elos desconhecidos da evolução. Porque é difícil a gente acreditar que todo o nosso caminho de ascensão do princípio inteligente até sermos espíritos, com razão, livre-arbítrio, entendimento, se passou todo no planeta Terra. Não é verdade, não se passou. Ele diz assim, ó, compreendemos, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrada em si a árvore veneranda, ou seja, na semente do carvalho
dizer que na semente do carvalho tem aquela árvore frondosa, está tudo ali na semente. Assim como no princípio inteligente, está tudo ali programado, ali sendo, já tem a configuração, né? Já ali marcada para a gente poder continuar. Não podemos circunscrever a experiência ao plano físico simplesmente considerado, porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos. Ou seja, existem mutações que nós trazemos para o corpo que são adquiridas no mundo espiritual. É o que ele coloca para a gente. Razão pela qual variados elos da evolução fogem às pesquisas dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal, propriamente dito nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana correspondente ao grau evolutivo que se encontra. Aí ele fala depois aqui sobre essa evolução do tempo. Ele vai falar sobre a evolução do tempo, mas aqui a gente vai ler só o finalzinho que importa para a gente realmente entrar naquilo que a gente quer trazer para vocês hoje de importante sobre esse tema aqui. Porque a origem nós podemos definir como sendo do elemento espiritual. Como se processa, só Deus sabe. A gente sabe que um espírito, se ele tem origem, ele teve um início. Sabemos que ele não tem fim. Ele é criado para a eternidade. Deus cria desde toda a eternidade. É difícil da gente entender como é que pode uma coisa ser eterna, foge da nossa compreensão. Porque para a gente tudo tem que ter um início. E dizer que Deus não tem início nem fim, a gente fica meio sem parâmetro. Aqui no final, quando ele fala depois ele continua falando, né, de tudo que o plano espiritual traçou, e o homem chegando à idade da razão, tal, mas aí a gente vai chegar aqui no seguinte, ó. Quando ele fala assim: e entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200.000 anos, preparando o homem com a bênção do Cristo. Ele chega nesse ponto porque ele diz que nada mais, nada menos, o princípio inteligente leva ao entorno de 1,5 bilhão de anos para chegar a essa condição de chegar a coisa. Ele fala assim, ó, em que a civilização alimentar do Silex denuncia algum primor de técnica nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica da Terra. Mas aqui, quando ele chega no ponto em que ele fala que nós chegamos a 200 e poucos mil anos nessa condição física. Que ele diz que preparar o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito, ou seja, a nossa formação espiritual, as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre o mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta só que nós vamos analisar. Quando ele pergunta assim: é correto dizer que os espíritos são imateriais? Os espíritos nos respondem: